Fala pessoal, tudo bem com você? Espero que esteja tudo tranquilo por aí. Vamos falar hoje aqui um pouco mais sobre o IRDM, né? O Iridium Recebíveis Imobiliários. É um fundo que vem depreciando bastante o patrimônio para quem está dentro do ativo ainda, e vou trazer ali os pontos relevantes pelos quais vem acontecendo essa queda no valor patrimonial, porque está depreciando o patrimônio de quem está dentro do ativo. Pessoal, antes de mais nada, gostaria que você desse um joinha ali, isso ajuda bastante a divulgar o canal e também se inscrevesse, porque assim, sempre que eu for postando os vídeos, você vai recebendo e vai se informando bastante. Beleza? Bora lá pro vídeo então? Bora lá então, pessoal. Começar aqui primeiramente pela como que funciona o ativo, né? Então, o IRDM, ele é um fundo que ele vai trabalhar principalmente o empréstimo, né, por meio dos CRIs. Então, ele vai fazer aqueles certificados de recebíveis imobiliários para poder ter sua fonte de receita. Então, basicamente, hoje, quando a gente olha para o fundo, está vendo aqui que ó, é 71,21% dentro dessa estratégia, atrelados ali a dívidas. 19,28% atrelado a fundo imobiliário. Então, eles vão comprar outros fundos no mercado também, como uma forma de ter seus recebimentos e, ao mesmo tempo, ter um pouco de liquidez, caso seja necessário, caso abra uma oportunidade em algum ativo, para fazer um novo empréstimo, ou mesmo caso precise de liquidez ali dentro do fundo. 5,81% é caixa diretamente mesmo, então tem essa questão de caixa, e 3,69% é fundo imobiliário e renda fixa diretamente. Então, hoje, dentro do fundo como um todo, 60% é atrelado ao IPCA, então atrelado a título de inflação, e 19,28% que são exatamente aqui ó, os FIIs. Então, não dá para ter uma ideia de atrelagem direta, a gente tem que olhar ali os fundos imobiliários que tem para ver se lá vai estar mais atrelado a CDI, se vai estar mais atrelado a IPCA. E hoje, dentro da carteira, 10,42, aí sim atrelado a CDI, beleza? Quando a gente vai olhar um pouquinho mais os ativos que eles vão ter dentro da custódia, então é bem importante, porque dessa forma a gente consegue entender qual que é o nível de garantia que tem ali dentro do ativo, para a gente ver a solidez que existe e, ao mesmo tempo, as garantias de recebíveis que pode ter dentro de cada papel. Então, a gente vê que 19,28% são os fundos imobiliários. Aí, 13,3% é aqui, ó, empréstimo para a parte de geração de energia. 12% é incorporação, 9% é loteamento, 6% é logística, 6% é Minha Casa Minha Vida, 5,81% é governo federal, isso aqui é o caixa que eles deixam em letra financeira do Tesouro, 4,5% multipropriedade. Então, basicamente, pessoal, quando a gente olha para isso, a gente vê que a concentração que existe dentro do fundo, né, do IRDM, ela está muito mais focada em distribuir para um único ativo. Então, por exemplo, a geração de energia, eu vou distribuir para um único credor, né? Diferente, por exemplo, de uma incorporação. Uma incorporação não, é um único credor, só que são vários loteamentos ali dentro. Isso pulveriza um pouco mais o risco. Então, não necessariamente que traz mais garantias. Então, basicamente, é assim que está hoje a disposição dentro do IRDM. É bem diversificado, só que ao mesmo tempo é entender o quanto que isso afeta diretamente a rentabilidade do fundo e nível de segurança, já que ele tem que olhar para vários setores da economia e tentar equilibrar entre todos eles. Beleza? Então, olhando um pouquinho mais para esses ativos, então, a gente já consegue ver quais são as atrelagens que tem aqui dentro e quais são os ativos. Vou dar um zoom para que vocês vejam um pouco melhor. Ó, então, fundo soberano, tesouro, né, 5,81%. Aí vai ter aqui, ó, renda fixa da Evolua, é um CRI, 2,75%. O da DASA, ele vai ter aqui 2,33%. O Gafisa, 1,71%. Então, aqui são os ativos mais relevantes que eu acabei trazendo. Então, você vê que está mais concentrado diretamente no único credor. A Gafisa é o único credor. Tá? Então, é assim que está à disposição e o percentual que representa dentro do fundo. Vai ter também aqui, pessoal, um outro ativo, né, que é o ERCR11 da Iven.
uma construtora. Então, basicamente, só para vocês terem uma ideia, hoje ele representa dentro do patrimônio do fundo 2% do patrimônio, beleza? E na carteira de fundos imobiliários, a gente vai ver aqui, ó, tem RBHY, DEVA, entre outros. O RBHY representa 3,8% do fundo, o DEVA representa 1,91%. Qual que é o ponto positivo quando você está investindo em outros fundos? É que se caso tiver uma valorização, um fundo estiver distribuindo uma cota maior, o fundo IRDM se beneficia junto. Só que o contrário também é verdadeiro. Se acontece algum cenário adverso, como está acontecendo, por exemplo, no DEVA, que ele saiu lá dos seus R$ 140, está hoje em 40, isso basicamente vai batendo junto no fundo. O que acontece? O fundo está perdendo valor patrimonial. Eu vou trazer um pouquinho mais à frente essa questão do valor patrimonial, mas é mega importante olhar para isso, porque basicamente pode dilapidar ali o patrimônio do fundo. Beleza? Até um ponto que eu acabei esquecendo de mencionar, pessoal, hoje a taxa que existe dentro do IRDM. Então, quem está comprando IRDM está comprando IPCA mais 8,72. Isso se comprar no valor de preço por valor patrimonial, o PVP, de 1. Você está comprando abaixo, está comprando um pouco, a taxa um pouco acima, né? Porque basicamente você está comprando com desconto. Entendeu? Então, basicamente hoje essa a taxa que tem dentro do ativo, né? Taxa média, e aí CDI mais 5, representando 10% do fundo, que é o CDI. Os outros são os fundos imobiliários. Pessoal, esse é um ponto bem importante, tá? O que acontece, o que está acontecendo basicamente com o fundo RDM? Por que está depreciando tanto? É por causa disso daqui. Aqui estão a lista dos devedores do IRDM. O IRDM, ele está tomando calote de algumas empresas e isso basicamente está prejudicando todo o valor patrimonial do fundo. E quando a gente está falando de depreciar o valor patrimonial, a gente está falando de valor em queda, o mercado vai corrigir junto, são dividendos menores. Então, tudo isso daí acaba prejudicando todo o cenário do fundo. E a gente vai ver aqui, por exemplo, a BWIC representa 1,77% do fundo. A Forcasa, 0,4. O JKVNC, 1,12. O Manara, 1,12. Então, na hora que a gente vai somar tudo isso daqui, a gente está vendo o patrimônio do fundo sendo abatido, tomando uma diminuição por causa dessa inadimplência. E um ponto, né, é a gente tentar entender, como é que está a descrição dessa dívida atualmente? Como é que está? Está em vencimento? Está em garantia? Está em execução? Para entender se realmente vai ter uma recuperação referente a isso ou não. Tá? Então isso é bem importante porque é a partir daqui, basicamente, a gente vai entender se vai recuperar esse valor ou se realmente ficou como inadimplência. E também a expectativa de geração de caixa. Então é muito importante, né? Se você tem o fundo, está no prejuízo, não quer se desfazer, é acompanhar isso daqui. É 3 a 6 meses. Então deixa eu olhar daqui 3 meses no relatório, ver como é que vai estar, para ver se realmente teve algum tipo de conversa de negociação e também acompanhar ali os relatórios que o fundo solta, aviso de comunicado ao mercado. Bem importante isso. Então, pessoal, a partir disso, a gente vai olhar para o rendimento aqui dos últimos 12 meses, né? E a gente vê que o rendimento por cota, ó, desde novembro de 2022, 70 centavos, 90, 95, e ele vem agora novamente numa queda. Quanto que isso representou de dividendo, né? 1%, 1%, 0,96, 0,85, 0,92. Quando a gente olha isso para o CDI, você vai ver que em alguns meses ele acabou batendo, né? Só que em alguns meses ele já está abaixo do CDI. Só que tem um detalhe muito importante, tá, pessoal? Aqui a gente está olhando por rendimento líquido. Se você é pessoa física, está querendo o quê? Não tem imposto de renda. E quando o fundo RDM traz aqui o percentual do CDI, ele está trazendo junto com o Gross Up. O que é Gross Up? Gross Up é basicamente se essa rentabilidade estivesse somando um imposto de renda. Se você tivesse num outro ativo que tivesse imposto de renda. Então, isso acaba causando uma confusão e até uma falta de transparência na hora de trazer o relatório. Por quê? Porque eu quero saber quanto foi o dividendo de fato. Eu não quero saber junto com o Gross Up quanto foi de CDI. Porque se eu estou investindo num ativo que está sem o
imposto de renda, eu quero que traga isso com a maior transparência possível. Então, isso acaba descredibilizando um pouco ali o ativo por essa questão. E além disso tudo, a gente vê aqui, ó, o valor da cota patrimonial em queda. Ah, você vê aqui 93, 89, 86, 86, 98. Então, basicamente, você vê a depreciação patrimonial também ocorrendo. Um pouquinho mais a demonstração, pessoal. Então, aqui para a gente poder entender, a gente vê que aqui em setembro, né, receita de ativos foi 32 milhões. A gente vê que lá no começo do ano ela era um pouco maior, né? Em junho aqui, ó, 34 milhões e 800, em maio 34 milhões e 500. E basicamente a gente consegue enxergar também da onde está vindo esses frutos de receita, né? Ó, correção monetária está muito baixa. A gente vê aqui também que a questão de juros ele já está dentro, aí sim você vai conseguindo receber e tudo mais. Então, a gente olha para isso e vai olhar também para a despesa, né? A despesa hoje aqui em 2 milhões e 690, enquanto que no início do ano 2 milhões e 900. Então, eles estão reajustando nesse ponto. Não estão deixando a despesa continuar alta. Estão reduzindo junto ali também. Então, aí, basicamente, o resultado, né? 31 milhões e 600 aqui em maio, 31 milhões e 800 em junho, e a gente já vê aqui 29 milhões em setembro. Temos que considerar também que o IPCA está mais baixo, então isso é um fator de relevância, porque basicamente 60% do ativo está em IPCA diretamente, fora os fundos imobiliários, que também devem estar uma boa parte do IPCA. Então, a partir disso, pessoal, basicamente, como eu mencionei, ó, o valor patrimonial por cota está em 86, está em queda. Então, hoje, no mercado, o preço do fundo em relação ao valor patrimonial está em 0,87, então ele está com desconto, justamente por causa dessa questão das inadimplências que vem batendo. Então, está depreciando o fundo e deixa um desconto ali, porque quem quiser entrar tem que ter um desconto. Se estiver dentro do preço, não faz tanto sentido. Mas é um fundo com extrema liquidez, né, são 5 milhões aqui por dia de movimentação, isso é muito importante, é muito bom. Uma boa participação no IFIX, né, 2,3%, basicamente, mas a gente vê aqui o valor de dividendos já em queda em relação aos outros anos. Tem inadimplência, tem também uma inflação mais baixa. Então, isso é bem importante porque quando a gente olha historicamente o fundo, a gente vê que ele teve uma performance muito boa aqui, ó, até 2021, quando os juros começou a subir. Quando os juros começou a subir, o ativo começou a ter uma marcação ao mercado em relação aos seus títulos e, ao mesmo tempo, começou a bater as inadimplências. E aí o fundo veio em queda, já lateralização e, posteriormente, queda em relação aos outros ativos. A gente vê que desde 2018 para cá, o fundo, mesmo assim, ainda rendeu 141%, enquanto o IMAB 67%, CDI 50%. Então, não dá para dizer que o fundo é ruim, o fundo é bom, né? A gente tem que olhar muito a questão do momento, entender. A gente sabe que juros altos batem na inadimplência mais forte, então isso prejudica bastante o fundo. Beleza, pessoal? Basicamente é isso. Essa é a análise um pouco mais aprofundada em relação ao IRDM. Espero que você tenha gostado. Se você gostou, não esqueça de deixar o joinha, compartilhe com seus amigos também e se inscreva no canal, porque você vai estar sempre recebendo novos vídeos. Beleza? Valeu, um grande abraço. Tchau, tchau.